Rodrigo Caetano terá reunião e ouvirá a proposta do Corinthians. Hulk, fonte garantiu tranquilidade e cravou o futuro do jogador. Por fim, reforços. Atlético segue no mercado, mas vê inflação como um empecilho. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te acompanhar, para trazer notícias premium, de qualidade, onde você só encontra aqui no canal Bica Galo. Antes da gente seguir, eu peço a sua ajuda em alcançar os 1.500 likes neste vídeo. Muito obrigado a quem deixou a sua colaboração ontem e que hoje a gente possa fazer o mesmo. 120 likes ao vivo de meta e 1.500 nas próximas 24 horas. Lembrando que na próxima sexta-feira tem os abraços. Então, meu amigo, quer ver o seu nome aqui no canal Bica Galo? Deixar um abraço para a esposa, para a família, para a filha? Deixe nos comentários que eu vou tentar realmente trazer o seu abraço aqui na sexta-feira. Enfim, bora pro assunto, falar sobre Hulk, que deu mais um susto no torcedor atleticano. Em entrevista coletiva na tarde de ontem, o atleta foi questionado se permaneceria ou não para a próxima temporada. Hulk, que tem com a camisa do Galo 172 jogos e 95 gols marcados, renovou com o clube e tem contrato até o fim de 2024. Nesta negociação, o Atlético colocou uma multa rescisória que, segundo uma fonte, consegue proteger uma eventual saída do Hulk do clube. A questão envolvendo o Hulk, porém, vai muito além de uma parte apenas futebolística, financeira ou contratual. A gente sabe que nos bastidores o atleta tem realmente um descontentamento com a arbitragem no Brasil, com a sucessão de jogos, com um calendário que realmente é muito desgastante, dentre vários outros fatores. A insatisfação do Hulk está muito longe, muito distante de ser algo relacionado, por exemplo, a salário, a tempo contratual, a uma relação com a torcida, nada disso. São vários problemas que vão chateando uma pessoa ao longo do tempo e ele tem todo o direito de ser assim e, aliás, muito crédito para poder ter algum tipo de solicitação. As viagens excessivas, a falta de tempo realmente para treinar e uma cobrança muito alta por rendimento. Bom ressaltar aqui que no meio dessa temporada, em algum momento, eu até cheguei a ver comentários questionando se o Hulk deveria ou não ter um futuro no Atlético. Uma pessoa, inclusive aqui de Belo Horizonte, um vereador ao qual eu não vou citar o nome aqui, chegou a afirmar que o Hulk deveria seguir o rumo, a vida dele. Ora, eu pergunto aqui, na verdade, a esse vereador, quem seria o nome para substituir o Hulk? Quem tem a grandeza? Ele? Será que ele vai entrar em campo e vai fazer mais que o Hulk? Só pode, porque para tecer este tipo de comentário realmente é algo ensurdecedor aos meus ouvidos. E eu não posso me calar diante disso. Enfim, quem convive com o jogador sabe também que o Hulk não poupa nas palavras e é extremamente sincero com o que diz. Talvez por isso tenha falado também ontem um pouco mais abertamente sobre este assunto. Nós conversamos com uma fonte do Atlético, é importante frisar isso. O canal Bica Galo mais uma vez buscando informações dentro do clube, na luta diária de realmente ligar para as fontes, de correr atrás. É difícil, gente, mas a gente traz aqui, a palavra direta do Atlético e essa fonte nos destacou o seguinte, abre aspas, não tem nada, estamos tranquilos, ele tem contrato conosco, gosta da cidade, a família está ambientada aqui e eu tenho certeza que isso não vai mudar, fecha aspas então a essa nossa fonte. Vale destacar ainda que apesar da tranquilidade aparente do Atlético, nós sabemos que nos bastidores ali o clube tem sim uma preocupação quanto a isso. Clube dos Emirados Árabes, China e afins podem eventualmente, mesmo com um contrato que tem com o Atlético, chegar aqui, pagar o valor e o Hulk rumar a outro destino. Há um detalhe, inclusive, que eu quero comentar a respeito disso, mas antes eu quero saber a sua opinião. Você faria um esforço a mais para entender o porquê o Hulk falou aquilo ontem, conversaria com o atleta e aí, se ele realmente quisesse sair do Atlético, faria todo o esforço para mantê-lo aqui no clube? Enfim, há um detalhe que eu quero comentar a respeito disso, eu quero saber, obviamente, a sua opinião, deixe aí nos comentários, é que o Hulk tem seus 37 anos e no meio da próxima temporada completa os seus 38 anos. Qual que é o prazo de alto rendimento que ele terá? E aqui não é uma crítica ao jogador, é uma pergunta somente. Afinal de contas, o Hulk já fez tudo o que podia e talvez, se saísse agora em altíssimo rendimento, fecharia com chave de ouro o seu histórico aqui no Atlético. A minha visão, a minha concepção é de que ele ainda pode atuar por pelo menos mais 2 anos em alto rendimento aqui no Brasil e seria um desperdício muito grande perder o Hulk, seja para alguma equipe fora do país ou mesmo aqui no Brasil. Não há substituto à altura, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o mercado que o Atlético vem encontrando dificuldades,
perder o Hulk, repito, seria neste momento insubstituível. Quero saber, claro, a sua opinião e gostaria muito realmente que o que a diretoria, a nossa fonte aqui no Atlético nos disse, se concretizasse para a próxima temporada e o Hulk realmente permanecesse. Acho que fica, acho que não vai sair. O Hulk é um cara, como eu disse, muito sincero nas palavras, às vezes fala um pouquinho a mais, é um pouco ingênuo ali também nas respostas e aí acaba dando pano para manga, mas para mim o Hulk fica sim para a próxima temporada. Enfim, quero falar agora sobre Rodrigo Caetano, que terá uma reunião com membros da diretoria e com o presidente do Corinthians nos próximos dias. Antes de trazer essa informação aqui no canal Bica Galo, eu peço que você deixe o seu like, me ajude a alcançar 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. É com a sua colaboração, com a sua ajuda que a gente vai mais longe. Aliás, quero falar também da Betano, você que tem aí a possibilidade, hoje é quarta-feira, dia final de Campeonato Brasileiro, vai acabar a rodada hoje. Se eu fosse apostar, eu apostaria lá embaixo, para quem está disputando contra o rebaixamento. E a Betano está premiando aqueles que apostam com o código BICAGALO. Se você investir R$20 usando no primeiro depósito a palavra BICAGALO, tudo junto, você ganha o dobro na hora. Investiu 500, ganha o dobro dos 500, ou seja, milão na sua conta para você apostar na hora. Hoje vai dar bom. Quem tiver aí a sua fezinha e souber um pouquinho de futebol, olhe bem o que eu estou falando, vai ganhar dinheiro. Então, aposte na Betano e ganhe o dobro de bônus utilizando o código BICAGALO numa palavra só, tudo junto. O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, é outro membro desta espinha dorsal, assim como é o próprio atacante Hulk. O Caetano é campeoníssimo com o Atlético e que, eventualmente, também pode deixar o clube na próxima temporada. Como noticiamos aqui de maneira exclusiva no canal Bica Galo, o Corinthians, por meio do presidente Augusto Melo, deseja e só tem Rodrigo Caetano como plano A, B, C, D e E, ou seja, não há nenhum outro candidato, pelo menos até que essa conversa com Rodrigo Caetano aconteça. Com uma média de 2 títulos a cada ano, Rodrigo Caetano certamente é um dos principais diretores da história do Atlético e, para mim, na minha concepção, será sim, deixará o seu legado aqui como até o dado momento o maior diretor da história do clube, juntamente com com Eduardo Maluf e por aí vai. Enfim, claro, acho até que o Caetano tem uma história mais preponderante em termos de título do que o Maluf e tem sim, ali a sua virada de chave juntamente com Alexandre Calil e afins, porém, na minha visão, o Rodrigo Caetano tem um trabalho mais grandioso do que ele porque preza também pela parte financeira. O que aconteceu no passado, eu não quero aqui ficar falando nas costas de ninguém, até porque o saudoso Maluf nem aqui está, porém, a gente sabe que o Atlético tem uma dívida astronômica muito em conta daquilo que foi feito em nosso passado. Rodrigo Caetano é também, dentro do Atlético, responsável por gerenciar ânimos, ou seja, solucionar problemas. Ajuda também a comissão técnica e é aquele que responde pelo clube em relação a vários outros setores, onde aqui eu nem vou entrar tanto no mérito, mas obviamente também sendo responsável por montar elencos, campeoníssimos, com um orçamento 2, 3, 4 vezes menor que aqueles que estão lá no topo, então realmente é o melhor diretor de futebol do Brasil e todo bom trabalho é sim desejado, é sim almejado por outros clubes e o nome do Rodrigo Caetano só neste ano, já apareceu no Corinthians, no Vasco da Gama, em vários outros clubes aqui no Brasil, no próprio Internacional em um dado momento, enfim, e por aí vai. No mercado, o Rodrigo Caetano é considerado por muitos como uma figura forte e extremamente respeitada, não só pelos jogadores, mas também pelos próprios empresários que confiam na palavra do Rodrigo Caetano. O Caetano tem algo que hoje é difícil de se ver neste mercado, que é a credibilidade, a honestidade, ou seja, você dá a palavra, você vai cumprir. Nos bastidores, a gente sabe que o Corinthians precisa de alguém com este perfil, afinal de contas, o Clube Paulista passará por uma reformulação. O canal Bica Galo foi atrás das fontes e trazemos aqui mais uma vez a informação de que o Rodrigo Caetano ouvirá a proposta do Corinthians nos próximos dias. É importante frisar que Rodrigo Caetano só aceitou conversar com o Clube Paulista após o término do Campeonato Brasileiro, mais uma vez demonstrando o seu profissionalismo em meio a tantas pessoas que no futebol promovem diariamente situações jocosas. Enfim, em São Paulo, a expectativa por lá é a melhor possível, mesmo sabendo das variáveis de uma negociação tão complexa como essa em relação a Rodrigo Caetano. No Atlético, nós conversamos com uma fonte também e trazemos a palavra dessa fonte aqui agora. Abre aspas. Ele está em nosso planejamento. Obviamente está falando do Rodrigo Caetano, contamos com ele e ele sabe disso. Fecha aspas, então, a nossa fonte. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, chegou a afirmar
que contava com a palavra, entre aspas, do Rodrigo Caetano, e que o Rodrigo Caetano tinha dito a ele, pela amizade, pelo tempo que tem ali, que ficaria no clube. E, inclusive, já fiz algumas críticas aqui até ao próprio Sérgio por conta disso, não vou voltar a remoer esse assunto, porém, a gente sabe que internamente o Atlético tem sim, né, uma certa insegurança se o Rodrigo Caetano permanece ou não para a próxima temporada. E eu repito, o ano de 2024 será um ano de transição de uma equipe que lutará, né, ali por meio de tabela, com um orçamento bem reduzido. Se a gente for pegar em termos, né, inflacionários, o Atlético terá um orçamento menor do que teve em 2023, inclusive. E aí eu deixo a minha pergunta, será que a gente vai abrir mão de ter o melhor diretor de futebol do Brasil em um ano de transição tão importante como será o 2024? Que essas diferenças elas sejam realmente encurtadas e que em algum momento o clube realmente possa fazer algo para que o Rodrigo Caetano permaneça para a próxima temporada. Se não fizer, na minha visão, o Atlético perderá o Rodrigo Caetano para o Corinthians. E olha, podem apostar, se o Caetano for para o Corinthians, reestruturará o clube por lá, como foi com o Vasco da Gama, como foi, né, com o Grêmio, desde o princípio, lá em 2005, 2006, enfim. O Rodrigo Caetano, a gente sabe que é um profissional acima da média e uma ida para São Paulo seria, para mim, uma perda irreparável. Talvez os gestores do Atlético, né, façam por onde para merecer ele. É isso que eu espero. Enfim, quero passar agora para a próxima pauta, que é falar sobre os reforços do Atlético, que também estão aí nessa alçada do Rodrigo Caetano. O grande problema que o clube enfrenta hoje é a inflação, os valores de mercado, ou seja, o Atlético há pouco tempo a gente falou sobre Scarpa, a gente falou aqui sobre Rodrigo Muniz, a gente falou aqui sobre um jogador Moisés que passou pelo Fortaleza, enfim, alguns atletas que o clube vem sondando e não para de sondar, e assim tem que ser o mercado. O problema é que este mercado está inflacionado e o Atlético tem apenas 50 milhões para investir para contratar jogadores e necessita, dentro deste planejamento, de contratar pelo menos 2 atletas, ou seja, você teria aí cerca de 25 ou 20 milhões de reais para investir em jogadores. E uma folha de 13 milhões, que não é nem de longe, né? Aí a quinta ou a sexta, talvez, folha aqui em território nacional. O Rodrigo Caetano, se permanecer, terá muitas dificuldades e essa será uma delas. A inflação de mercado. O que acontece neste momento é que o Atlético abriu o maior leque possível de negociações, ou pelo menos de sondagens, para entender o que está passando no mercado. E o que encontrou foi exatamente isso, um mercado inflacionado, um mercado cheio de atletas ganhando acima de 200, 300, 400, R$1.000, como se fosse algo de praxe. Aquilo que a gente fala aqui, o espetáculo está mais caro, os jogadores se uniram e cobraram também mais caro por este espetáculo. Resta saber agora o que o Atlético fará nesta janela de transferências. O clube tem sim carências no setor ofensivo e também no setor defensivo. Acho, na minha visão, que a prioridade é sim o ataque, que não tem pontas, por exemplo, dentro deste elenco, que possam afunilar, realmente criar oportunidades em jogos mais difíceis, principalmente contra equipes que atuam de maneira reativa. Talvez por isso o Atlético tenha, né, realmente algumas dificuldades, como foi contra o Cruzeiro, Coritiba. O futebol é isso, é uma bola de neve que vai chegando lá no final apenas com o resultado. Quero falar aqui agora sobre a Biotecna, tá? A Biotecna, gente, é bom ressaltar aqui, é uma escola técnica que tem cursos por R$ 97. Pense bem, você fazendo um curso técnico da sua casa por R$ 97 a mensalidade, do início ao fim, um curso reconhecido pelo MEC, ou seja, você terá realmente um diploma, um certificado e será um profissional livre aí para o mercado te receber. É só com a escola técnica que se formam profissionais. Acione agora a Biotecna pelo site deles, diga que veio do Bica Galo e terá 13% de desconto na sua matrícula. Enfim, pessoal, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Te espero amanhã. Não saiam sem deixar o like. Gente, 1.500 likes, 120 likes ao vivo. Me ajude a bater os 120 ao vivo, que é muito importante. Conto muito com essa participação, com essa ajuda de vocês. Eu vou nessa, te espero amanhã à 1 da tarde. E que hoje dê galo. Fui!